Mas o que a PNL fala? Ela fala assim, ó, toda mudança é possível. É a premissa da PNL. Nós temos dentro de nós todos os recursos que precisamos para um desenvolvimento e um crescimento pessoal bem-sucedido. Já está aqui, ó, fagulha divina. Você tem o que a gente chama de eu superior, você tem aqui dentro o que a gente chama de self, Jung chama de self, né? Então, o self, ele é sábio, o eu superior é sábio, tudo que você precisa para o seu desenvolvimento já está dentro de você. Cada um de nós age no momento oportuno, tão bem quanto pode. Prontidão. Você não está com prontidão, você não está pronto para ver, porque quando você tem prontidão, você vai fazer. Na medida em que concordamos com o nosso passado, cresce também a nossa capacidade de mudança. Porque quando eu concordo com o passado, tá bom, foi assim, né? Eu concordei que aquilo aconteceu, mas eu posso escolher mudar. A premissa também fala que os seres humanos se unem pelas semelhanças, mas eles crescem através das suas diferenças. Conflito, gente. Conflito faz o ser humano crescer. Conflito, tá? Então, às vezes a gente se une em grupos para fazer um trabalho. Vou fazer o trabalho lá da formação. E aí você se reúne para fazer um trabalho porque vocês estão na formação, vocês querem fazer tudo juntos, porque precisa fazer esse trabalho. Mas aí eu penso de um jeito, você pensa de outro, e daqui a pouco começa o quê? Os conflitos, as brigas. E é dentro das brigas, dentro dos conflitos, nas relações de amigos, nas relações de família, que a gente fala assim, nossa, peraí, mas será que eu estou 100% certa? Será que aquela pessoa está 100% certa? E aí a gente começa a quê? A mudar a nossa forma de olhar e mais, aprender a não julgar. Então, são as diferenças que vão fazer a gente crescer. Sem conflito, sem briga, sem mal-estar, sem desconforto, não há crescimento. Não há crescimento. E veja, eu vou dizer algo aqui a vocês para tentar ilustrar. É uma criança neurotípica, né? Que a gente chama aqui de normal. Se eu pegar essa criança e colocar ela num chiqueirinho, né? A maior parte sabe o que é o chiqueirinho, né? Aquele bercinho que a gente põe no chão, né? Se eu colocar a criança no chiqueirinho e não fizer nada, não interagir com ela vai, em algum momento, engatinhar, levantar e vai tentar sobreviver, ok? Mas se eu colocar uma criança com síndrome de Down nessa condição e não é estimulá-la, e não fizer exercícios, e não fizer ela sentir a dor do crescimento muscular, porque uma criança com síndrome de Down tem falência muscular, ela não consegue engatinhar sozinha, ela precisa de estímulos, que são exercícios, e esses estímulos doem. Se eu não fizer isso para essa criança, ela vai morrer, porque ela não é capaz, sem que haja um conflito ali, sem que haja uma dor ali, ela não é capaz de sobreviver. E quando temos filhos, muitas vezes a gente, né, na nossa ignorância, até hoje, o que a gente faz? Não vou deixar meu filho passar pela fome que eu passei, não vou deixar meu filho passar pelas dificuldades que eu tive. Eu sempre sonhei ter uma Barbie e minha mãe nunca me deu porque ela não tinha dinheiro, então vou encher minha filha de Barbie. E quando você faz isso, você está atendendo a um desejo seu e não às necessidades do seu filho. Seu filho às vezes nem pediu a Barbie. Então, se você quiser um filho forte, resoluto, que se desenvolva plenamente, a minha dica é: dificulta a vida dele. Dificulta, gera conflito, faz ele
trabalhar para receber a mesada, sabe? Faz ele ajudar na casa, porque é obrigação. Então gere essa questão do conflito, mas no caso aí um conflito positivo, né? É fazer com que ele vá através da dificuldade crescendo. Que aquela criança que recebe tudo de mão beijada vai ser um adulto disfuncional. Então nós só crescemos nos conflitos. Todos nós manifestamos uma força vital, porque nós nascemos, né, dessa mesma força. Relacionamentos humanos são saudáveis quando eles se baseiam no equilíbrio de valores. Então essas são as premissas da PNL, e tudo isso que eu falei você vai ver dentro da constelação. Com 70 anos, o Bert ainda não tinha escrito nenhum livro, 0. Foi o Gutem, né, que é o amigo dele, o Weber, lembra que eu falei que ele é um psiquiatra e que era amigo pessoal e editor? Ele começou a gravar e transcrever os workshops que o Bert fazia. E lançaram o primeiro livro. Depois de algum tempo, o Bert convidou o Weber para trabalhar com ele nas organizações. E aí o Weber ele entendeu que ele gostava daquilo e ele focou nas organizações. E ele ficou conhecido como o pai das constelações organizacionais. Então, Bert Hellinger ficou na familiar e o Weber ficou nas constelações organizacionais. E aí tem uma parte que é bem legal, que é a parte do namoro dele com a Sophie, né? A Sophie, ela era casada e o Bert também era casado com a Herta, né? E a Sophie ia nos workshops dele e logo ela se interessou por ele. E um dia eles conversaram e o Bert, completamente encantado por ela, chegou a ela e disse assim: "Me dá 6 meses." Aí ela: "Como assim?" "Me dá 6 meses. Eu preciso deixar a minha mulher bem. Se você puder me esperar por 6 meses, a gente vai namorar e eu me caso com você." Olha, vai namorar, gente. Então, antes de ter um envolvimento com a Sophie, ele foi lá, conversou com a Herta. A Herta era uma freira também. E aí eles terminaram o casamento, ele ficou 6 meses passando as coisas para o nome dela, deixando ela numa situação ok. E depois que estava tudo estabilizado, ele voltou pra Sophie e falou assim: "Agora você quer namorar comigo?" E ele foi apaixonado por ela, né. Ele falava que ela era uma mulher excepcional, uma avó excepcional. O Bert não teve filhos, né. E a Sophie ela desenvolveu uma terapia chamada Cosmic Power. E ela dá uma atenção muito grande no Cosmic Power a uma cura através da espiritualidade. É um Reiki Advanced, tá. E ela, quem já viu a constelação dela, eh, às vezes ela não fala uma palavra, e às vezes dura 10 minutos e ela fala: "Tá bom", né. E às vezes causa um impacto tão profundo, porque desperta o quê? A sombra na pessoa. Que a pessoa muitas vezes fala assim: "Não, constelação boa tem que demorar 2 horas, não é?" E aí a pessoa fica julgando, depois ela compreende, e aí ela faz a integração na totalidade. Isso é totalmente junguiano.
E ele era apaixonado por ela. Então é importante vocês lerem esse livro, para vocês entenderem, olha só em quantas coisas as constelações estão baseadas, olha a jornada dele, quanto ele estudou para fazer isso, né? E o quanto a gente tem que sair do místico, porque ele estudou psicologia pra caramba. E ele tornou a constelação algo que está dentro da ciência do fenômeno e da ciência também, da ciência comum, né? Então, não dá para falar que constelação é algo místico. Olha só quantas coisas está enraizada, não é? Faz sentido? E aí, a última coisa que eu quero falar sobre hoje com vocês é sobre a teoria do sistema, tá? Que vai ser rapidíssimo, porque não tem muito a ser falado, até porque eu já antecipei isso um pouquinho. Sistemas são grupos, conjuntos de pessoas interligadas com um objetivo, unidas, vinculadas por um objetivo. Então, tem o sistema da organização, o sistema do jogo de futebol, o sistema da academia, o sistema familiar. Vários sistemas, né? Então, tem o sistema profissional, o da escola, o religioso, o dos amigos, o da família. E dentro desse sistema, olha só que interessante, tá vendo isso? Cada um tem o seu lugar. E esse lugar é único. Eu não posso ir lá e ocupar o lugar da outra pessoa. Porque se eu ocupo o lugar da outra pessoa, eu estou fora do meu lugar. E quando estou fora do meu lugar, estou invadindo o lugar do outro. A outra pessoa também está excluída, fora do dela. Então, cada um tem o seu lugar. A lei do pertencimento. Cada um tem o seu lugar. E isso, gente, indiscutível. E se cada um tem o seu lugar, para a gente começar a entender um pouquinho de ressonância, a gente tem que entender um pouquinho da teoria do centésimo macaco. Olha, lembra? Segura aí, cada um tem o seu lugar, certo? E a gente já sabe que tem vínculos que me fazem estar, por amor, conectados ao ancestral, certo? Como é que eu entro nessa ressonância? Através de um campo. Mas para falar de campo, a gente vai falar da teoria do centésimo macaco, tá? Todo o sistema, independente se é organizacional, se é familiar, se é da academia, da religião, todo o sistema está envolto num campo próprio, no campo daquele sistema, tá? Então a teoria do centésimo macaco diz assim, ó, que uma mudança no comportamento de um sistema, de uma espécie, ela vai acontecer quando um número exato é alcançado. Quando isso acontecer, o comportamento e o hábito de toda uma espécie vai se alterar. Então, lá no Japão, né, eles pegaram duas ilhas, tá? Separadas assim. E aí, eles ficaram observando os macacos. Em dado momento, um macaco descobre uma maneira de quebrar o coco onde ele aproveitava a água, a polpa, não ficava com terra, não ficava com areia. E ele começou a fazer aquilo. E aí, por imitação, os macacos companheiros dele foram olhando e foram fazendo a mesma coisa. Quebravam o coco, tomavam água, comia a polpa. Tá? Quando chegou 99 macacos fazendo esse mesmo movimento repetido, eles observaram que lá na outra ilha, os macacos que nunca tinham visto isso, nunca tinham estado com aqueles macacos da primeira ilha, eles começaram a fazer a mesma coisa lá. Todos eles. Quebrar o coco, tomar água, comer a polpa. Então ele diz que quando chegamos aos 99 macacos, né, a ressonância vai chegar até a outra ilha. E o centésimo macaco que está na outra ilha que nunca viu, começa a fazer isso lá.
Entendido isso? Eu vou dar um exemplo bem mais simples da gente visualizar, tá? Imaginem que você joga uma pedrinha no rio, e aí vai fazendo aquelas ondas de propagação, não é? Ondas. Essa onda vai chegar lá na outra ilha. É mais ou menos isso, o movimento. Então, quando o número X de macacos aqui, que por imitação, né, aprenderam a quebrar o coco, chegou o número X aqui, na outra ilha, o centésimo, sem ter visto, por essa ressonância, ele começa a fazer o mesmo movimento, tá? Mecânica quântica, depois a gente vai na constelação na água, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Então, de acordo com essa teoria, quando uma espécie aqui aprende, né, por ressonância, a espécie toda, né, que está debaixo daquele campo, também vai aprender. Então ele fala assim, de acordo com essa teoria, quando uma parte da espécie de um sistema adquire um novo comportamento ou um conhecimento, isso é disponibilizado para todos daquela espécie através de um campo energético de informações, o campo mórfico, e passa a ser acessado através do que o Jung chamou de inconsciente coletivo, fazendo com que todo esse conhecimento se instale imediatamente na memória de toda a espécie que vem depois. A ressonância mórfica é um processo básico, difuso, não intencional, que articula a coletividade de qualquer tipo. Então, quando eu falo de ressonância, eu estou falando sobre isso, sobre a gente sentir um campo como se fossem essas ondas, sem nunca ter visto aquilo. Entende?